Bom dia, Kátia, bem-vinda. Olá. Bom dia. Muito bom dia, bem-vinda. Ora, eu tenho que dizer, antes de arrancarmos, que eu tenho imensa pena não ter tido um bebê antes de 2000, os meus bebés são antes de 2018, que foi o ano em que efetivamente se ampliou o conhecimento em torno do Baby Led Weaning, não é? Com um livro muito famoso e que ajudou todos a perceber os impactos positivos deste tipo de alimentação, que, antes de mais, e antes de percebermos aqui ao pormenor tudo isto, desperta sobretudo a autonomia e a curiosidade das crianças, certo? E o respeito, acima de tudo. Certo, e o respeito pela integridade também. Porque nós temos que olhar para aquela criança como sendo um ser humano, com a sua individualidade, não é? E é importante também respeitá-la, não é? Acima de tudo, acho que isso é fundamental. E este método tem exatamente por base esse respeito pela capacidade da criança se alimentar e selecionar também. Certo? Exatamente, até porque nós temos um bebê que nasce e, segundo a Organização Mundial de Saúde, deve ser amamentado em livre demanda, então nós assumimos que ele tem competência para escolher quando quer mamar, o tempo que quer mamar, não é? E de repente ele faz 6 meses e nós achamos que ele deixou de ter essa competência, então temos que ser nós a introduzir-lhe a comida pela boca, a quantidade que nós escolhemos. E a bailar. Exatamente, que é completamente contraproducente, não é? Ele ainda adquiriu mais competências. Sim, ele está numa fase de evolução. Exatamente. E nós acabamos por fazer o contrário. Ora, este método pode ser, então, tem aí esse... Sim, porque não deu para trazer. Mas gostava que nos falasse um pouquinho sobre o que trouxe aí, porque este método inicia-se exatamente a partir dos 6 meses, em teoria, quando arranca a diversificação alimentar e vai progredindo com a criança. Sim, certo? Eu gosto mais de chamar alimentação complementar. Okay. Porque, na verdade, o leite materno ou o leite adaptado, não é? Continua a ser o principal alimento da criança até o ano de vida. Okay. E então nós vamos complementar e, no fundo, também dar a oportunidade à criança de explorar novas texturas, novos sabores e, como já foi dito e muito bem, a verdade é que a criança, ao experimentar, também vai adquirir novas competências em termos motores, estimula a mastigação, que vai contribuir para que ela consiga falar mais rapidamente, a coordenação, olho, mão, boca, ok? E que sabemos que é super importante mais tarde, nomeadamente no rendimento escolar. Exatamente. E nos processos de leitura e de escrita, não é? Esta coordenação mão, olho, boca. E na verdade depois vamos ter crianças autónomas na refeição, pais que não perdem, não é? Que não ficam com os cabelos em pé, porque realmente a hora da refeição é uma hora tranquila, sem stress, e crianças que comem de tudo. E é curioso o que está a dizer, porque esta palavra complementar até aos 6 anos, acho que é importante explorá-la. Até aos 6 meses. Até aos 6 meses. até 1 ano, queria eu dizer, até 1 ano. Pois. Portanto, dos 6 meses até 1 ano é complementar, porque isto pode retirar algum peso na quantidade que a criança vai consumir. Ou seja, sendo o leite o alimento que continua a ser o principal e a principal fonte de nutrição, nós podemos relaxar até um ano, mas sempre, mas em particular até 1 ano, na quantidade de alimentos que a criança vai experimentar. Se come muito, se come pouco, que é uma grande preocupação, que cai por terra ao sabermos que esta é uma alimentação complementar. Até porque o que se preconiza é que, numa fase inicial, quando se introduz a diversificação através do BLW, a criança deve estar sem fome. Ou seja, ela deve ter sido alimentada, amamentada, a leite materno, a leite artificial. É só exploração. Exatamente, até porque numa fase inicial, basicamente o que ela faz é brincar, não é? Explorar, há muita sujeira, não é? Pronto, mas faz parte. Claro, muito bem. Trouxe aqui alguns alimentos. Sim. Temos aqui o conceito do finger food. O que é isto? Então, finger food é preparar. Pronto, eu trouxe aqui já alguns descascados e cortados para vocês poderem ver, para todos os que estão lá em casa. Então, o finger food basicamente é nós cortarmos os alimentos em forma de dedo, ok? Com um comprimento que será mais ou menos um bocadinho acima do punho da criança, ok? De modo a que ela consiga agarrar e que fique um bocadinho de fora, certo. Ok? Para ela depois poder explorar na boca. Pronto, dependendo da fase de desenvolvimento da criança, nós temos que preparar a comida de acordo com essa fase de desenvolvimento. Então, numa fase inicial, o que vai acontecer é que ela vai esmagar, meter à boca, deitar ao chão, não é? E depois vai começar a perceber e integrar que quando faz este movimento, não é? Tem
a recompensa, não é? Que é prazerosa, não é? À partida. Pronto, então, a finger food basicamente é isso, cortar em forma de dedo, com um tamanhinho um bocadinho acima do punho da criança. Alimentos duros, como por exemplo cenoura, a batata doce, os brócolos, têm que ser ligeiramente cozinhados. E quando é que nós sabemos que a cozedura está no ponto? Com os nossos dedos, indicador e polegar, se fizermos um bocadinho de pressão, conseguimos esmagar. Mas não pressão suficiente, ou seja, de forma a que ele não fique demasiado cozido e facilmente se esmague. Certo. A ideia é ter alguma consistência para que a criança consiga manipular sem desfazer. Certo. E que esteja ligeiramente cozido, exatamente, porque era a minha próxima questão, à custa desta ansiedade que existe, e deste até mito, de que este é um método onde o risco de engasgamento e de engajamento é maior. Pronto, mas isso não é verdade. E os estudos mostram que não é verdade. Exatamente. A evidência científica o que nos diz é que este método é mais seguro do que a alimentação por papas ou sopas, em que é o cuidador que, sem a criança mostrar sinais de prontidão, coloca a comida na boca da criança. Por isso é que é tão importante nós olharmos para os sinais de prontidão da criança. Uma criança que realmente desperta a curiosidade pela alimentação, que olha, que tenta pegar, que tenta meter à boca, que consegue manter-se sentada, ereta, não é? Com algum apoio, mas consegue manter-se sentada, porque ela está equipada de reflexos que permitem que se proteja contra o engasgamento. Nomeadamente o reflexo de protusão da língua, que é fazer assim, né? Deitar a língua para fora, e o gag reflex, que é basicamente quando algum alimento sem a vontade voluntária da criança de deglutir toca na parte posterior da garganta, da boca, os músculos da faringe contraem e rapidamente esse alimento vem para fora. E muitas vezes até vomita associado. Exatamente. Se eu estou a enfiar comida diretamente na boca da criança, estou a ultrapassar todos esses reflexos. Toda essa proteção inata, não é? Certo, e estou até a retirar-lhe, não é? No fundo, a autonomia e essa capacidade. E o BLW também promove esta relação saudável com a comida, não é? De ela estar no controle. O que também vai contribuir, por exemplo, para diminuir o risco de obesidade depois em idade mais... E de anorexias também, indo aqui para outros distúrbios alimentares. Todos distúrbios alimentares. Claro que sim. Ora, queria só dar uma nota aqui para os alimentos mais redondinhos e para as frutas. Pronto. Tudo o que está aqui são alimentos saudáveis e isto é fundamental passar esta mensagem também. Até porque uma outra vantagem do BLW é proporcionar uma alimentação de qualidade para a família, porque a partir do momento em que eu cozinho uma refeição para todos, não é? Certamente eu vou ter mais em consideração a qualidade dos alimentos para dar ao meu filho. Bebê, não é? Certo, enquanto se for numa alimentação tradicional, normalmente até fazemos uma sopinha muito saudável para o bebê, mas o resto da família... Sou capaz de comer um fast food e uma bebê come uma sopa super saudável, não é? Pronto, inicialmente podemos fazer, por exemplo, os legumes assados no forno, com ervas aromáticas, sem sal, porque até a humanidade não convém colocar sal na comida do bebê, não é de recomendado. E depois eu posso acrescentar o sal depois, não é? Posso também fazer croquetes, hambúrgueres, panquecas, não é? Tudo coisas que, obviamente, têm que ser pensadas, não é? Tem que haver um bocadinho este trabalho de casa, de explorar e de pensar como é que eu hei de oferecer, não é? De que forma é que eu hei de oferecer. Mas a verdade é que, a dada altura, torna-se muito mais fácil, porque eu só faço uma refeição. Para todos, certo. Não é? Mas há também aqui, só para colocar aqui também mais uma pitadinha nesta questão, para além da asfixia, há aqui o receio de que a criança não se alimente o que é necessário e que possa haver aqui algumas carências, nomeadamente ao nível de ferro, porque sabemos que a partir dos 6 meses a resposta do leite materno ao nível de ferro já não é suficiente e por isso a alimentação complementar é também uma resposta a esse nível. E quando o bebê, há aqui uma ideia pré-concebida de quando o bebê está no controle, muito bem, ele até pode alimentar-se muito bem e suprir essas carências, ou pode não o fazer e não suprir essas carências. Ok, mas a ideia é eu oferecer, não é? E nomeadamente relativamente ao ferro, carnes vermelhas, por exemplo, e eu até trouxe aqui uma imagem para vocês poderem ver. Eu posso perfeitamente grelhar um bife, ok? E cortá-lo sob forma de finger food, não é? No fundo, eu vou adotar o tamanho como se fosse um legume, dar à criança e o que ela vai fazer é sugar. Ela vai estar ali a sugar o suco da carne, não é? Por isso, em termos nutricionais, não é? Tudo isso fica, não é? Essa questão é uma não questão. Claro. É uma não questão, porque a ideia é oferecer, ok? E a criança, no fundo, vai escolher e também pensa-se que ela própria terá esta capacidade de perceber
qual é o alimento que nutricionalmente ela vai precisar mais e fazer esta seleção. E se nós lhes retirarmos essa oportunidade, eles vão provavelmente perder essa capacidade, quiçá para o resto da vida, vão ter que reaprender. Sim, sim. E no caso do Baby Led Weaning, é um processo que não é interrompido, digamos assim. Sim, completamente, sim, sim. Muito bem. Pronto, em relação a alimentos redondinhos... Só para concluir, sim. Sim, só para concluir. A ideia será cortá-los em 4, ok? Por exemplo, a uva, e retirar-lhes as pevides, ok? Idealmente, a partir dos 9 meses, que é quando eles adquirem um movimento de pinça e conseguem pegar em alimentos pequenos, como ervilhas, leguminosas, etc. Certo, até lá utilizamos o método Finger Food. Muito bem. Sim. Cátia, muito obrigada. Obrigada, foi muito bom. foi um Até gosto. breve e obrigada por estes ensinamentos. Muito obrigada.